Bom, irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui, um domingo, hoje dia 26 de setembro de 2021, e nós vamos fazer a transmissão do estudo na nossa escola dominical. Como sempre nós temos feito já, rotineiramente todos os domingos às 10 horas da manhã. Hoje nós estamos novamente um pouco atrasados, eu estava acertando algumas coisas aqui da transmissão. Hoje nós não teremos novamente a participação do Antônio Paulo, que está fazendo um concurso, e desde já nós pedimos que todos os irmãos orem para que ele seja bem sucedido e que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Também não teremos a participação da Andréa, e eu estarei fazendo a conclusão daquela lição que nós iniciamos há 2 semanas atrás, a lição de número 9, que tem como título Insegurança, para que nós não deixemos passar a oportunidade de concluir a lição e possamos iniciar uma outra lição sem interrupções. Semana passada nós também não demos continuidade à nossa lição, em virtude também de termos pouca participação, mas hoje nós, se Deus quiser, iremos encerrar, nem que seja com um estudo breve, uma palavra breve, um resumo, para que os irmãos não fiquem sem a conclusão dessa lição. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Aqui nós estamos com alguns ruídos aqui, algumas conversas paralelas a essa transmissão. Eu espero que não seja muito incômodo para quem está nos assistindo nesse momento. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, Senhor, nós Te glorificamos pela Tua graça e pelo Teu poder. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá, Senhor, que nos concede estarmos aqui glorificando acima de tudo o Teu nome. Abençoa, Senhor, essa transmissão. Vai de encontro, ó Deus, às nossas necessidades. Ó Deus, fala aos nossos corações, que todos aqueles que estão nos assistindo agora, que ainda irão nos assistir, sejam abençoados, sejam tocados pela Tua graça, pelo Teu poder. Senhor, nós Te agradecemos porque tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo uma mensagem de bênção, uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação para aqueles que nos escutam. Deus, ser com todos os nossos amigos, ser com todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, amigos, nós queremos lembrar que somos da Igreja Evangélica Congregacional Central de Niterói. Nós temos a nossa sede ali na Rua Visconde do Uruguai, número 269, no centro de Niterói. Então, desde já nós deixamos o nosso convite para que você, tendo a oportunidade, passe lá na nossa igreja, faça-nos uma visita. No momento nós não estamos com todas as nossas atividades em andamento ainda. Nós queremos lembrar que o nosso pastor Antônio Paulo continua se recuperando da Covid-19. Ele foi acometido por essa doença de forma grave e infelizmente ainda luta contra as sequelas, contra os resíduos da Covid-19, mas nós cremos em Deus que em breve tudo será resolvido, irmãos. Queremos lembrar também que o Antônio Paulo Carvalho está fazendo aniversário hoje. Antônio Paulo Carvalho é nosso amigo, nosso colaborador aí, nosso irmão, membro da nossa igreja. Ele está fazendo aniversário hoje, ele está fazendo concurso de aniversário. Então, Antônio Paulo Carvalho, que Deus abençoe, guarde sua vida, ele dê saúde, prosperidade e muitas bênçãos na presença do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A nossa lição de número 9, ela tem por título Insegurança. E como nós já falamos na introdução dessa lição, nós não vamos aqui falar a respeito de causas de insegurança, Muitas vezes quando nós falamos em insegurança, a primeira coisa que nos vem à mente é violência. Não, nós não vamos falar especificamente de violência, nem nos métodos de combate à violência, nem de políticas públicas de combate à violência, nada disso. Nós vamos falar a respeito do nosso comportamento, das nossas ações diante de obstáculos, diante de acontecimentos que muitas vezes nos causam insegurança, não somente a insegurança física,
não somente a insegurança mediante a violência física, mas a insegurança emocional e, acima de tudo, a insegurança resultante da nossa falta de confiança, muitas vezes, em Deus e nas suas ações que nos guardam e nos protegem. Então, nós já lemos a introdução da nossa lição e eu gostaria de ler novamente o texto bíblico, que está lá em Números, capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 33. Então, vou ler aqui Números, capítulo 13, do 25 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititos, jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Bom, irmãos, é um texto muito conhecido, é do livro de Números, um acontecimento que está correlacionado com a saída do povo hebreu do Egito e que a sua jornada final seria a entrada na terra de Canaã. Então, durante os preparativos, Moisés ele enviou 12 pessoas para que fossem fazer uma exploração do local onde eles pretendiam entrar e tomar e habitar naquele momento. E aí, pelo que nós entendemos e lemos desse texto, algumas pessoas, a grande maioria na verdade, ficaram impressionados com as dificuldades que seriam advindas dessa conquista, né? Primeiro pelas dificuldades físicas, transposição de obstáculos para se conquistar a terra, e também pela capacidade de defesa, mais precisamente pela estatura e pelo poder dos habitantes que ali moravam. Então 10 dos 12 espiões, dos 12 mensageiros, ficaram muito impressionados de forma negativa e voltaram de lá bastante inseguros a respeito de que se podia ou não cumprir aquela tarefa. E com isso eles contaminaram, digamos assim, né, boa parte do pensamento da população, que ficaram realmente atemorizados diante de uma notícia tão ruim, né? Em contrapartida, duas pessoas, que nós sabemos que é Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente. Eles viram realmente, não ignoraram a realidade das coisas que ocorriam ali, viram que realmente eram pessoas poderosas que habitavam e que a batalha não seria fácil, mas eles também viram as coisas boas que haviam a ser conquistadas ali, né? Era uma terra produtiva, era uma terra com bastante fontes, era uma terra bem próspera, onde eles poderiam se empenhar mais para conquistar. Então foram pessoas que tiveram uma visão bastante adversa do local aonde eles poderiam estar. Enquanto uns ficaram amedrontados e miraram apenas nos obstáculos, outros ficaram maravilhados, poucos, né? Os outros poucos ficaram maravilhados e queriam incentivar as pessoas a partirem para essa conquista. Bom, então, dando continuidade à nossa lição, baseada nesse texto, na verdade esse texto ele é retornado lá no final da nossa lição, né? E nós continuaremos então a respeito dos tópicos que nós temos aqui. Nós lemos na semana passada o tópico 1, que é a insegurança e a confiança falsa. Ela
quais são assim os exemplos de confiança falsa, né? Nós temos aqui 1.1, a confiança no próprio homem. 1.2, confiança nas riquezas. 1.3, confiança nas armas. 1.4, confiança em si mesmo. Então nós iremos explorar um pouco rapidamente esse ponto de número 1, que trata da insegurança e a confiança falsa, tá? Vamos ver esse ponto de 1.1, confiança no próprio homem. Vou tentar passar para os irmãos aqui. Bom, eu vou tentar passar mais ou menos essas ilustrações do jeito que eu estou passando aqui. Bom, a confiança falsa. A confiança falsa, em primeiro lugar, de acordo com a nossa lição, é uma confiança no próprio homem. No Salmo 118, versículo 9, como nós podemos observar aí, ele diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tá? O livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1, também nos adverte: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Bom, então esse é um texto da palavra de Deus que nos adverte a respeito de onde e em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, né? Muitas vezes nós confiamos nos nossos amigos, nós confiamos mais nas pessoas ao nosso redor, nós confiamos na promessa de terceiros, nós confiamos muito nas pessoas, até porque elas são mais palpáveis, né? As pessoas que estão à nossa volta, em princípio, elas são mais visíveis e elas são mais reais, né, do ponto de vista humano, do que você confiar, digamos assim, em Deus. Isso, do ponto de vista humano, é quase que natural. Você confiar na promessa de alguém ou confiar numa promessa divina da palavra de Deus. A impressão que tem é que a promessa de uma pessoa em si, ela é mais imediata, ela é mais palpável, ela é mais real, é mais fácil de se concretizar. Por isso, nós temos essa tendência de confiar no próprio homem e confiar nas pessoas que nos fazem e que nos cercam, né? E até confiar em nós mesmos, isso é o que nós veremos depois. O salmista, ele, ao contrário, ele rebate essa perspectiva aí, lá no Salmo 118, assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E olha que ele não se referia a pessoas comuns, ele se referia a confiar em pessoas poderosas, mas ele fala assim: olha, é melhor confiar no Senhor do que confiar em determinadas pessoas, mesmo que elas tenham um determinado poder. Então essa é a advertência do que Deus quer para nós a respeito da nossa confiança. Uma outra coisa que nós veremos aqui nesse tópico da nossa lição é a confiança nas riquezas, né? É natural que nós, a partir do momento em que nós adquirimos alguma coisa, a partir do momento em que nós temos alguma capacidade, nós passemos a nos sentir mais seguros porque achamos que temos algum meio de sobrevivência, né? É natural que as pessoas, de modo geral, os seres humanos, eles busquem acumular para si meios de levar adiante a sua sobrevivência, a sua subsistência. Então, é um grande erro quando nós passamos a colocar nessas coisas, né, digamos assim, nessas riquezas, se é que podemos dizer, né? Muitas vezes nós não temos quase nada, né? Depende também do que nós entendemos como conceito de riqueza. Mas vamos entender que nós começamos a colocar a nossa confiança nas nossas posses e naquilo que nós temos, né? Porque falando assim dá a impressão de que todos nós temos riquezas materiais e abundância, né? Na verdade não temos quase nada, mas muitas vezes o pouco que nós temos acaba roubando o nosso coração e acaba roubando a nossa atenção em detrimento da palavra de Deus, né? Então vamos ver o próximo texto bíblico que nós temos aqui, se não me engano é esse aqui. Vamos lá. O que diz a palavra de Deus lá nos Salmos de número 62,
Salmo de número 62, versículo 10, parte B. Salmo de número 62, versículo 10, parte B. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Olha a advertência da palavra de Deus para as nossas vidas. Olha, se as vossas riquezas aumentam, e olha que quem aumenta as nossas riquezas, ou as nossas posses, os nossos bens, é Deus. Né? E muitas vezes nós ficamos assim confusos a respeito de porque Deus não nos faz prosperar em determinados aspectos. Né? O apóstolo Tiago, ele fala, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então, Deus, ele antevê o nosso comportamento, ele antevê o nosso coração, e ele nos adverte, olha, vocês não estão recebendo determinadas coisas, ou vocês não estão sendo abençoados com determinadas coisas, porque vocês querem para gastar mal, para gastar apenas com os vossos deleites, e isso aí pode acabar prejudicando o seu relacionamento com Deus. Olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes nós pedimos determinadas coisas que não são importantes nem interessantes para nossas vidas, apenas é uma ansiedade, é um desejo humano. Mas Deus conhece nossos corações, ele sabe o que é melhor para nós. Então, aqui esse versículo trata muito bem disso. Olha, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então, isso é um tipo de confiança falsa. Quando nós colocamos a nossa confiança, não em Deus, mas nas nossas riquezas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha só o que Paulo advertia Timóteo e mandava ele levar esse recado àquelas pessoas que se achavam com mais posses ou que realmente tinham mais posses. Olha, fala para eles que eles não ponham nas suas riquezas a sua esperança, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que dela possamos desfrutar, assim, parafraseando o versículo. Né? Nós já repetimos na semana passada e na semana retrasada, no nosso escuto das quartas-feiras, o texto lá de Lucas 12, onde nós relatamos aquela pessoa que prosperou muito, né, nas suas conquistas, e ele chegou ao ponto de planejar e bradar assim, olha, eu tenho muitas coisas e agora está me faltando lugares para armazenar. Aí ele pensou assim, olha, vou construir mais depósitos, mais celeiros, para que eu possa guardar as minhas riquezas, e aí eu vou dizer para minha alma, olha minha alma, você agora tem muitos bens, descansa, come e bebe, mas ele, de repente, alguém falou para ele assim, olha, ainda essa noite te pedirão a tua alma, ou seja, essa noite você vai morrer, e você não vai ter nem tempo de desfrutar de todos esses benefícios aí que você está aguardando. Ele falou, e o que você tem preparado? Para quem você vai dar? Isso é um perigo, de você cuidar dar muita ênfase aos bens materiais, né? As coisas que você possui, e esquecer de tratar da sua vida futura, da sua vida espiritual e do seu relacionamento com Deus, que é o que realmente vai importar, porque nós temos toda uma eternidade para viver com Deus, mas a nossa falta de visão, ela nos traz apenas a vontade de desfrutar do aqui, do agora, e o resto fica para depois, né? Essa é a tendência humana. Semana passada, o pastor Vilmar também nos lembrou no culto da quarta-feira passada a respeito da parábola, né, do Lázaro e do rico. O homem rico, ele vivia regaladamente. O pastor Vilmar até lembrou que ele vivia fazendo banquetes diários. Isso era uma coisa assim, tipo, nababesca, né? Uma pessoa que ele não fazia uma festa, um churrasquinho de vez em quando, não.
ele fazia festas diárias, banquetes diários, né? O seu almoço era daquele regado a muita comida, muita bebida, muitos canapés ali, coisa boa. Em contraste com outro que o Lázaro não tinha absolutamente nada, né? Vivia ao relento, mas a palavra de Deus nos diz que lá no final que o rico ele desviou totalmente a sua atenção para as suas coisas materiais e se esqueceu de tratar da sua vida com Deus. Em compensação, Lázaro, que nada tinha nesse mundo, parece que ele não se descuidou do seu relacionamento com Deus e recebeu na vida futura, na vida eterna, os benefícios advindos daqueles que depositam em Deus a sua confiança. Isso não quer dizer que se para você herdar o reino dos céus, para você ter uma vida eterna com Deus, você precisa se desfazer imediatamente de todas as suas coisas. Não, isso é uma administração que Deus lhe deu. O que nos leva a ter uma vida eterna com Deus é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e as demais coisas certamente Deus vai nos acrescentar. Também diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, irmãos, isso é o que nós temos que falar a respeito da confiança nas riquezas. Vamos passar para o próximo ponto aqui, que é o ponto de número 1.3, confiança nas armas. Olha, isso é um debate muito importante, muito interessante, né? Nos dias atuais, aqui no nosso país, nós vivemos exatamente um debate nesse sentido, e nós estamos falando de armas físicas, tá? E interessante que muitas vezes a igreja evangélica ela tem sido noticiada como fazendo parte da bancada da bala, tá? Antigamente existia no Congresso Nacional ali, na Câmara dos Deputados, a chamada bancada da bala, né? Que eram os deputados favoráveis à liberação do porte de arma mais amplo para mais pessoas, sem tantas restrições, né? E hoje, com uma forma de governo mais à direita, digamos assim, existe também a chamada bancada evangélica, que tem apoiado o governo, que é mais à direita, mais associada à bancada da bala, e automaticamente os evangélicos estão associados à bancada da bala, né? Por tabela. Irmãos, nós sabemos que armas, de um modo geral, elas são perigosas na medida que elas trazem às pessoas muitas tentações, né? Quantas mortes já foram evitadas apenas porque alguém não estava armado no momento de uma discussão, né? Uma briga de trânsito, uma coisa banal, uma fechada, uma freada mais brusca, um acidente, um descuido, uma discussão, uma briga de vizinho, de irmão, de parente, ou seja lá o que for. Isso aí muitas vezes resulta em tragédia em virtude de uma ou mais pessoas estarem armadas ali, e isso destraz ali uma confiança e tal, né? Então, armas na mão de pessoas despreparadas, certamente que não termina bem, né? E sem contar sem contar com o problema das armas que são usadas acidentalmente, achadas por crianças ou até por pessoas mal intencionadas que as possuem, né? Então, essa é uma advertência séria que nós temos que levar em consideração, e esse texto aqui ele nos fala, né? Não sei qual é a vertente ideológica dessa pessoa que escreveu esse texto aqui, mas de qualquer forma ele tem razão, né? Melhor a arma na mão do cidadão do que na mão do bandido e tal e tal. A arma é um problema, tá? Para quem já lidou com esse tipo de coisa, nós sabemos que você tem que ter muita responsabilidade, né? Não pode se deixar levar ou se envolver por situações corriqueiras a ponto da arma ser ali seu primeiro recurso. Tem que ter muito equilíbrio para se ter isso, e o autor da lição ele foi bem razoável aqui, no sentido de que ele não recomenda o uso indiscriminado de armas aqui. Vamos então fazer uma leitura a respeito desse tema aqui.
confiança falsa é uma das causas da confiança falsa, é confiança nas armas. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Esse texto não nos dá a entender, irmãos, que nós temos que sair, partir para cima das pessoas armadas aí e tentar desarmá-las em nome do Senhor dos Exércitos, tá? Deus não está incentivando aqui nós tomemos atitudes irresponsáveis. Dá a entender que Davi, ele enfrentou o Golias, estava armado até os dentes, né? Um escudo gigante, espadas gigantes e tal, ele estava bem estruturado ali em termos de armas. E Davi só tinha o que nós chamamos aí de estilingue, né? Com algumas pedras. E ele partiu para encarar a pessoa lá. Tá? O que esse texto está nos ensinando nesse momento, no contexto da nossa lição, é que por mais bem armado que alguém pode estar, se Deus tem um propósito e se é a vontade de Deus que o outro com menos possibilidades vença, esse outro vai vencer. Foi o que aconteceu ali com Davi. Ele partiu para cima daquela pessoa, armada apenas com estilingue, e no final nós conhecemos a moral e o final da história, que foi a vitória de Davi sobre aquela pessoa, tá? Mas não significa que você tem que sair por aí desafiando pessoas indiscriminadamente, mesmo que essas pessoas estejam armadas. E não é difícil encontrar hoje aí pessoas armadas, as bem e as mal intencionadas, né? Principalmente as mal intencionadas. Nós temos um outro texto aqui muito interessante, que trata a respeito da nossa... deixa eu voltar aqui, o texto que nós temos que ler. Tá aqui. Não, ainda não é. Está aparecendo um texto aqui do final da nossa lição. Eu acho que é esse aqui. Tá aqui. Confiança nas armas ainda, né? O que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo ele advertia aqui aos coríntios. Olha, irmãos, coríntios, igreja, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Ele fala até as armas da nossa milícia, né? Até um nome hoje que se tornou pejorativo, assim, como muitas palavras que existem aí há milhares de anos hoje. A milícia advém de pessoas que militam, né, determinada causa, e nós militamos, né, pela causa cristã, pela palavra de Deus. E ele fala, olha, as armas que vocês vão usar nessa guerra, elas não são carnais, elas não são espadas, elas não são lanças, elas não são revólveres, nem pistolas, nem fuzil, não. As vossas armas são espirituais. As vossas armas são o escudo da fé, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a oração e todas aquelas coisas que Deus reveste os seus servos para salvarem vidas, né? As nossas armas, elas também não são para tirar a vida de ninguém. As nossas armas, pelo contrário, elas são para salvar a vida das pessoas. E não é essa salvação banal que as pessoas estão falando por aí. Salvei vidas, eu fiz não sei o que, salvei vidas. Não, quem salva vidas definitivamente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele salva eternamente, Ele não salva temporariamente. Então a salvação é que Deus nos destinou essa orientação, a salvação a que Deus nos colocou por mensageiros é a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então a advertência da palavra de Deus é: as vossas armas não são carnais. Continuando esse texto,
esse conceito ainda, olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 12 e 13. Mais uma vez, a palavra de Deus nos adverte, olha, nós não temos que lutar contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos que dar ênfase em demonizar ou tornar as pessoas que estão ao nosso redor nosso inimigo. Nós sabemos quem tem agido, muitas vezes, no coração das pessoas, para que elas se tornem más, para que elas se tornem rebeldes, para que elas se tornem desobedientes, para que elas se tornem odiosas. É o inimigo das nossas almas. O diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele tem empurrado as pessoas a praticarem o mal, a serem desobedientes, a viverem no pecado, a distorcerem a palavra de Deus, para que os homens se lancem um contra os outros. Mas nós temos que ter discernimento, e a palavra de Deus é bem clara e nos orienta. Olha, não temos que lutar contra as pessoas, mas sim contra aquele que tem agido na mente e no coração das pessoas e tem incitado as pessoas umas contra as outras. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o que está na palavra de Deus, mas o adversário das nossas almas, ele tem colocado muitas vezes rancor, ódio, intriga, de modo que até aqueles que têm a obrigação de levar a palavra de Deus têm se metido em determinadas confusões que não são próprias daqueles que têm a obrigação de levar a palavra de Deus. Bom, voltamos aí ao ponto, a nossa lição, ao ponto de número 1.4. E agora nós vamos tratar da confiança em si mesmo. Vamos lá? A confiança falsa também, ela é representada pela confiança em si mesmo. Eu sou mais eu, né? Não tem essa... E nós, muitas vezes, quando a gente era criança, né, falava, eu sou mais eu. Hoje a gente já pensa mais um pouco antes de falar determinadas coisas desse tipo, assim, né? Mas muitas vezes as crianças falam assim, né? Eu falava muito, meus amigos, todo mundo falava, eu sou mais eu, né? Muitas vezes desconhecendo que essa confiança, na verdade, ela não nos supre em nada. Então diz assim a palavra de Deus lá em Provérbios 28 e 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha o que diz Deus, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28 e 26. 1 Coríntios 10, 12 ainda nos adverte, olha, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Então aí, a advertência da palavra de Deus para aqueles que estão muito confiantes no seu próprio poder, nas suas próprias capacidades, né? Isso é um tipo de confiança falsa, a confiança em si mesmo, né? Eu posso, eu construo, eu sou mais eu fiz, eu aconteci. Nós sabemos da história de um rei que está lá no livro do profeta Daniel, Nabucodonosor. Era um cara a quem Deus permitiu que o seu reino se expandisse, ele tivesse ali uma grande prosperidade, né? Mas mesmo sendo um rei iníquo, digamos assim, né? Deus não permite que a sua glória seja dada a outro, né? Toda a glória é de Deus, não importa quem tenha prosperado no momento. Todas as pessoas prosperam devido às misericórdias do Senhor, devido à graça de Deus que dá e retira quem Ele quer, né? Muitas pessoas estão aí prosperando, muitas pessoas estão se dando bem nos seus intentos, muitas pessoas que estão parecendo aí que estão tendo poder, estão tendo sucesso, alguns estão oprimindo os outros,
usando de covardia muitas vezes, porque estão com determinado poder na mão, e eles vão crescendo e se enchendo e oprimindo as pessoas, humilhando as pessoas, e esquecem ou nunca souberam que tudo aquilo que eles têm provém de Deus. Eles têm que dar glória a Deus, não adianta. Se não der glória a Deus, vai acabar como Nabucodonosor. Então esse rei Nabucodonosor, ele subiu na sua sacada, contemplou todo o seu reino, e de repente lhe veio à mente a brilhante ideia de dizer: vejam o reino que eu construí com o meu próprio poder. E não deu glória a Deus por todas as suas conquistas. E a palavra de Deus diz que no mesmo momento lhe foram tirados os sentidos. Ele teve ali um ataque ele teve perdeu, né, a sua capacidade racional, e os seus servos o colocaram num gramado ali para ele comer capim. E diz a palavra de Deus que por 7 anos ele viveu ali largado, cresceu até pelos nele, como se fosse um bicho ali, e até que ao final desses 7 anos ele recobrou os seus sentidos e lembrou que ele tinha antes todo aquele poder, porque Deus o tinha capacitado, porque Deus o tinha proporcionado. E aí ele deu finalmente a glória a quem era devido, a Deus, né? E isso é uma advertência que nos fica. Quantas vezes nós conquistamos, quantas vezes nós temos, quantas vezes nós fazemos, e esquecemos de dar graças a Deus e dar glória àquele que nos dá todas as coisas. Nabucodonosor sofreu de maneira terrível as consequências da sua falta de visão a respeito de quem o estava sustentando. Quem o estava sustentando era Deus. E no final, Deus cobrou. Eu deixo como exemplo: Deus não tirou a vida de Nabucodonosor. Deus o fez sair lá de cima, do alto da sua empáfia, né, de todo o seu aparente poder, para ficar lá embaixo, humilhado, como se fosse um boi, um cavalo, um burro, comendo grama, até que ele recobrasse os sentidos e finalmente entendesse que quem dá todas as coisas aos homens é Deus. E ele fez isso. E Deus o restituiu para que ele ensinasse outras pessoas, e outras pessoas iam dizer: o que aconteceu com Nabucodonosor poderá acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. Então, a confiança em si mesmo muitas vezes nos leva à ruína, né? A soberba é o princípio aí da ruína de muitas pessoas que confiam nas suas próprias capacidades e não dão toda a glória a Deus. Provérbios 3 diz assim: ó, filho meu, não te esqueça das minhas palavras, né? O teu coração guarde os meus mandamentos. Vamos ver aqui Provérbios capítulo 3, é um provérbio muito conhecido. Diz assim: filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o seu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Então esse provérbio, esse capítulo 3 de provérbio aqui, ele é riquíssimo em nos orientar a respeito de estarmos sempre ligados naquele que nos guarda, nos sustenta, nos orienta e, acima de tudo, nos dá todas as coisas. Amém? Amém, irmão. Passando para um outro tópico da nossa lição agora, vamos passar para o tópico de número 2, que trata da insegurança e as práticas errôneas. Já estamos quase acabando o período dessa lição, mas eu acho que nós vamos concluir aqui, nem que seja de forma resumida. Ponto de número 2, insegurança e as práticas errôneas. Diz assim a nossa revista aqui:
Observa-se que é comum as pessoas inseguras optarem por atitudes errôneas, ou até mesmo antibíblicas. São pessoas que vivem oprimidas, enclausuradas, cheias de fobias, parentes e medo, e por isso são levadas a praticar atos contrários à palavra de Deus, os quais trazem grandes prejuízos. Eis algumas dessas práticas errôneas. Então nós iremos ver aqui do ponto de vista da lição algumas práticas que o autor da lição ele considera errôneo e que nos proporcionam insegurança. Vamos lá aqui. A primeira é essa aqui. Práticas errôneas. Uso abusivo de medicamento. Deixa eu ler o texto aqui que o autor da lição nos colocou. Uso abusivo de medicamentos. Em decorrência da insegurança, muitos vivem angustiados, desesperados, agitados e intranquilos. A saída para muitos tem sido o uso excessivo de medicamentos, especialmente tranquilizantes. Esses medicamentos fortíssimos causam dependências cruéis e não resolvem, de fato, o problema da insegurança. É triste saber que muitos estão vivendo a poder de medicamentos e, apesar disso, continuam cada vez mais inseguros. Então, eu coloquei para vocês aqui uma estatística da Organização Mundial de Saúde, dizendo que em todo o mundo mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou são vendidos de forma inadequada. Cerca de 1/3 da população mundial tem carência ao acesso de medicamentos essenciais, enquanto alguns têm medicamento de sobra, outros não têm nenhum. Em todo o mundo, 50% dos pacientes tomam medicamento de forma incorreta. Essa é uma realidade. Há muitos anos que isso acontece, em relação ao uso dos medicamentos legais, medicamentos disponíveis aí nas farmácias. Muitas vezes nós acabamos nos medicando, mas existem pessoas que fazem muito uso dos antidepressivos, muito uso dos calmantes, muito uso dos remédios para dormir e acabam ficando dependentes disso, Então, uma das coisas que nos causa insegurança é o abuso no uso de medicamentos. Muitas pessoas só conseguem viver à base dos seus remedinhos. Muitas vezes a gente até brinca, não tomou seu remedinho hoje, tá? É porque algumas pessoas realmente ficam nervosas, ficam descontroladas, e se não tomarem aquele remédio do qual ela já virou dependente, elas realmente não se comportam bem. Infelizmente, isso é uma realidade e reconhecida de forma científica aí pela Organização Mundial de Saúde. Tanto é que fala que 50% dos pacientes em todo o mundo tomam medicamentos de forma incorreta. A automedicação também é algo bastante perigoso. Pesquisar bulas aí no Google e tal, esse automedicar é algo bastante perigoso. Uma outra prática errônea que o autor da lição nos faz observar aqui uma outra prática errônea é a busca por falsas religiões. Bom, vamos ver aqui essa questão. A busca por falsas religiões. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Está lá em Salmo 115, versículo 4 a 8. Tá? Antes eu vou ler o texto da lição, que diz assim: a insegurança tem conduzido pessoas a procurarem falsas religiões, falsos profetas ou falsas ideologias. É assustador o crescimento vertiginoso das falsas religiões, pois é cada vez maior o número de pessoas inseguras. As falsas religiões estão aí oferecendo fórmulas mágicas para tirar as pessoas da situação de insegurança e induzindo a colocarem a confiança em coisas totalmente incapazes de oferecer segurança, pois não possuem nenhum poder. Bom, as pessoas têm sido vítimas há muito tempo, desde que os homens existem, a humanidade existe sobre a face da Terra, de aproveitadores, de pessoas que se aproveitam muitas vezes de uma situação difícil pela qual alguém está passando para lhe empurrar alguma coisa, algum produto, e isso também passa pela religião. Se não me engano, o apóstolo Pedro nos adverte que fariam de nós um negócio, a religião viraria
um negócio, e não é só a religião evangélica, ou o credo evangélico, ou o segmento evangélico, mas as várias doutrinas espalhadas pela face da terra, elas acabam se tornando, algumas vezes, fonte de renda para determinadas pessoas que veem nisso a possibilidade de construir sua vida, construir até impérios, construir meios de comunicação, construir empresas, construir muitas coisas com base na religião e no arrebatamento aí de algumas não, né, de muitas pessoas, né? O sofrimento humano, ele sempre esteve presente, desde que o homem pecou, ele sempre esteve presente na vida do ser humano, né, na vida das pessoas. E aí, alguns observadores mais atentos, eles começam a perceber que eles poderiam oferecer algum remédio, né? Poderiam oferecer alguma saída para determinadas situações, baseado nos seus conceitos, né? Baseado em um poder religioso ou um poder obscuro que eles supostamente têm a oferecer. Isso aí é associado muitas vezes à vontade das pessoas de encontrarem uma saída para a situação que estão vivendo. Então junta muitas vezes alguns charlatões, né, com o desespero de determinadas pessoas que estão abraçando qualquer coisa. As pessoas estão sendo lançadas ao mar e algumas vezes na ânsia de sobreviver, você abraça um tubarão, está abraçando com a morte, mas não importa, é a única coisa que está ali, aparentemente, para elas se agarrarem, elas se agarram. Então, esses aproveitadores, eles são muito observadores, no sentido de que eles veem as fragilidades das pessoas e oferecem o remédio ideal para aquela oportunidade. Então, as falsas religiões, elas têm se multiplicado, hoje e sempre, porque sempre haverá pessoas com dificuldade de resolver suas pendências, de resolver os seus dramas, de resolver os seus problemas, às vezes pessoais, espirituais, financeiros, tudo quanto é coisa. Então, esses falsos doutores, esses falsos mestres aí, eles se aproveitam disso e mandam as pessoas para os seus calabouços espirituais aí, né? Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, então, em Salmo 115, 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se torna semelhante os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Esse texto aqui ele faz referência àqueles que, né, adoram ídolos, adoram imagens aí, no desespero de encontrar uma solução espiritual ou até mesmo material, né? Acabam se agarrando a coisas que não são benéficas de acordo com a palavra de Deus. Um outro texto que nós vamos ver aqui, que ainda está associado a isso aí, está lá em Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Então assim é a palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Como eu falei anteriormente, muitos aproveitadores, eles estão de olho em pessoas que estão procurando determinadas falácias, determinadas doutrinas que se encaixem, né, às suas perspectivas. E aí já dizia Paulo a Timóteo, olha, eles vão trazer para si pessoas que vão lhes falar conforme os seus desejos. Eles não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar uma palavra sadia, porque muitas vezes uma palavra sadia, saudável, ela vai de encontro às suas práticas errôneas, ela condena o pecado, ela condena práticas mundanas, ela condena crimes. A palavra de Deus condena tudo que é ruim, tudo que é pernicioso e tudo que é pecaminoso. Não importa o quanto a sociedade ache bonito, quanto a sociedade ache liberal, o quanto a sociedade ache progressista, não importa. A palavra de Deus condena. E as pessoas, no sentido de não se sentirem condenadas, elas vão procurar alguém que interprete a palavra de Deus de acordo com o que elas acham bonito, né? E o apóstolo
Paulo, ele advertia Timóteo: olha, as pessoas vão fazer isso. Elas vão procurar pessoas que vão distorcer até a palavra de Deus, de modo que o seu discurso se adeque às suas necessidades de ouvir coisas boas, de ouvir coisas bonitas, de ouvir coisas legais, de ouvir coisas que vão as tornar mais felizes, né, mais inclusivas. Vai ter isso, você já tem visto aí informações a respeito de teologias inclusivas que excluem determinados conceitos da palavra de Deus, a fim de que as pessoas não se sintam mais, digamos assim, oprimidas, acusadas. Então, em vez de você que está em Cristo virar nova criatura e deixar as coisas velhas passadas, o que acontece é que as pessoas estão adaptando a palavra de Deus, no sentido de que a palavra de Deus não é mais condenatória, não é mais um instrumento de transformação, e sim apenas um instrumento de digamos assim, agrado àqueles que agora querem ver só coisas boas. E já existem inclusive os doutores, né, que nos falam e que falam a essas pessoas com uma interpretação agradável. Não, não é nada disso. Você pode continuar aí no seu mal, você pode continuar pecando, desde que você seja sincero, desde que você seja bom, desde que você seja agradável, pode continuar aí no seu pecado. Gente, isso aí vai diante de Deus, nós estaremos lá no final. Não adianta você tentar distorcer aqui na terra a palavra de Deus, induzindo as pessoas a permanecerem em práticas pecaminosas, porque um dia elas estarão lá dando conta a Deus, e você estará lá dando conta a Deus por as ter induzida a permanecerem nos seus erros. Você tem uma grande responsabilidade. Você está se deixando usar pelo espírito maligno, por Satanás, por não advertir as pessoas, de acordo com a palavra de Deus, de suas práticas errôneas. Você tem distorcido a palavra de Deus para que outras pessoas se sintam felizes, para que a sua igreja encha, para que a sua igreja esteja na moda. Você pode fazer isso por 20, 30, 40, 50, 99, 120 anos. Um dia você estará lá diante de Deus, Ele é eterno, e você prestará conta. E Deus irá lhe cobrar caro por essas práticas erradas e por ter se deixado usar por Satanás para levar pessoas ao inferno. Você está levando pessoas ao inferno porque as está induzindo a permanecerem no pecado, em vez de as orientar para que elas se adequem à palavra de Deus. Pense nisso. Você será responsabilizado por isso. Você que tem falado às pessoas de acordo com seus desejos carnais. Não faça isso. Volte à palavra de Deus enquanto é tempo. Deus está te advertindo agora a respeito disso. Amém? Vamos voltar aqui ao nosso texto que nós estávamos vendo. Agora nós continuaremos no ponto de número 3, 2.3, suicídio. Né? O último, são 11h04, nós iremos encerrar agora. Depois tem só a conclusão aqui. Uma outra prática que causa insegurança, que é causada pela insegurança aqui, de acordo com o autor da lição, é o suicídio. Diz assim o texto da nossa lição: a insegurança é algo tão forte em determinadas pessoas que muitos acabam colocando fim à própria vida, o que é reprovado por Deus. Só o Senhor pode dar e tirar a vida. A vida, como dádiva de Deus, precisa ser preservada. Mesmo diante de tanta insegurança, é preciso colocar fim, não à vida, mas à insegurança. Esse é um assunto muito sério, né? Essa questão do suicídio. É uma das práticas errôneas feitas comentadas pela lição aqui, né? Não é assim, de uma hora para outra, que nós vamos aconselhar as pessoas num momento tão difícil assim e resolver um problema desse, mas tem sido muito comum, inclusive, entre pessoas que vivem dentro das igrejas, entre pastores, ministros do evangelho, pessoas que têm se deixado levar por situações extremas e têm cometido suicídio, né? A nossa orientação aqui é que a igreja continue orando, pedindo as bênçãos, a orientação de Deus, porque isso é uma coisa que vai abraçando de tal forma, envolvendo as pessoas,
que a igreja precisa estar atenta para os problemas dos seus membros, os problemas das pessoas que comungam ali, porque os problemas vão se acumulando. É uma série de fatores. Muitas vezes a gente, de forma leviana, a gente fala assim, né? Ah, se tivesse agido assim, isso não teria acontecido. Leviano, gente, quando as pessoas estão passando por problemas difíceis realmente, não é um ou dois ou três fatores, são muitos fatores que vão se acumulando e acabam levando a pessoa a uma situação extrema dessa. Então nós não temos aqui um remédio imediato, mas nós podemos pedir que a igreja, que o povo de Deus e todos os que estejam passando por dificuldades se apeguem a Deus, né? Porque é uma coisa que os homens não podem evitar. Os homens, por mais que os homens estudem, por mais que os homens tragam ali os seus conceitos, muitas pessoas acabam entrando nessa vertente de depressão e acabam dando fim à própria vida, né? Algo muito triste e que nós não devemos tratar assim de forma leviana ou acusatória em relação a esse assunto. Vamos ler um texto aqui, um texto bíblico, que está aqui, não é nem um texto bíblico não, é a respeito ainda desse assunto suicídio, do Setembro Amarelo, tá? O Setembro Amarelo, tradicionalmente aqui no Brasil, ele tem sido uma campanha para prevenção aí do suicídio, né? Então esse texto aqui é do Ministério da Saúde, tá? O suicídio pode estar relacionado etiologicamente com uma gama de fatores que vão desde a natureza sociológica, ambiental, econômica, política, cultural, incluindo os psicológicos, transtornos mentais, genéticos e biológicos. Outros como desigualdades sociais, crises econômicas, pobreza, desemprego, violências, sobretudo as de gênero, desastres, eventos adversos, barreiras de acesso à saúde e educação, estigma e discriminação interagem como determinantes sociais de pensamentos e comportamentos suicidas. Irmão, então, de acordo com esse texto aí do Ministério da Saúde, conforme nós comentamos, não é um ou dois casos, não. Perdeu no futebol, deixou de torcer pro time. Não é nada assim tão brando, não são muitos fatores, vão desde a condição social, a condição psicológica, a interação familiar e muitas outras coisas que acabam levando as pessoas a cometerem o suicídio e acabam tirando a própria vida, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da vida dessas pessoas que encontram dificuldade e que a igreja não esqueça de orar e apoiar as famílias e essas pessoas de um modo geral. Nós temos aqui um texto a respeito de uma pessoa chamada Aitofel, tá? Que ele foi um camarada que viveu ali na época de Absalão, de Davi, na época daquela revolta ali de Absalão contra Davi, onde Absalão, um dos filhos de Davi, né, queria tomar o reino, e aí Aitofel era um dos conselheiros ali, era uma das pessoas mais importantes ali, no sentido de que os seus conselhos eram realmente ouvidos e ele tinha realmente uma bagagem ali de conhecimento e moral, tá? E só que o que aconteceu é que em determinada situação o Absalão chamou ele para lhe aconselhar a respeito de qual seria a tática, né, que o Absalão deveria usar para derrotar finalmente Davi e usurpar de vez o trono de Israel. Davi nessa época era até fugitivo, né, do próprio filho, porque tinha sofrido um golpe de estado. E aí Aitofel veio e aconselhou Absalão ali, olha, vai lá e faz assim, assim, assado e tal e tal. Aí Absalão falou, beleza, legal, mas vou chamar um outro camarada aqui. E ele foi e chamou uma outra pessoa ali, que agora eu não estou lembrado do nome. Olha, ele falou assim, olha, Aitofel me falou assim, o que é que você acha? Ele falou, dessa vez Aitofel não foi legal não, ele não falou umas coisas muito boas, eu recomendo que você faça assim, no sentido contrário, né?